FUD contra o USDT. O USDT perdeu o PEG. O pessoal entrou em desespero na data de hoje. Desequilíbrio em pool da Curve desencadeia preocupações sobre a perda da paridade de USDT com o dólar. A participação de USDT nessa pool do Curve chegou a subir acima de 70%. São três moedas nessa pool do Curve, o USDT, o USDC e dólar DAI. E a proporção é de 33% cada uma. E quando uma moeda está mais do que a outra dentro dessa pool, significa que as pessoas estão dumpando essa moeda e trocando por outras. Lembra quando aconteceu o DPEG de UST da Terra Luna? Foi em uma das pools do Curve, onde encheu de moedinhas o UST e retiraram as outras moedas. Retiraram o USDT, retiraram o USDC e deixaram somente o UST lá, porque ninguém mais queria ela. Então você estava trocando os seus UST, os seus UST pelas outras, deixando lá aquela moeda que você não queria. Nesse caso aconteceu a mesma coisa. Estão colocando muitas USDT dentro da pool e retirando as outras moedas, indicando que não estão confiando mais em USDT. E isso aconteceu na data de hoje. A stablecoin Tether perdeu ligeiramente a paridade com o dólar dos Estados Unidos no dia 15 de junho devido a um desequilíbrio no Tree Pool do DeFi Curve. Já já a gente mostra esse DeFi aí. O preço do USDT caiu 0,3% para cerca de 0,997, à medida que sua participação no Triple do Curve cresceu para mais 70%, quando o normal seria 33%. Um aumento significativo no peso de uma das três stablecoins indica vendas pesadas do respectivo ativo. Então aconteceu isso. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui. O Peck Shield mostrou essa diferença, pela manhã estava dessa maneira, 70% de moedas dentro dessa pool, mais ou menos 300 milhões de dólares, eram USDT, e o resto, 13% de USDC e outros 13% de DAI. Ou seja, o pessoal jogando fora dólares USDT. E se você fizesse a conversão, você perderia dinheirinhos, já que estava perdendo o PEG e ao slippage do Curve para proteger aí as negociações. O Andrew postou o seguinte: o USDT acima de 50% na pool do Curve é, no máximo, no melhor dos casos, preocupante. Muito raro isso acontecer. Então tá aí, ó, o pessoal preocupado, desesperado pela manhã. Todo mundo desesperado e preocupado realmente. Mais um. O Thor Hart Vigsen postou o seguinte. Agora ele colocou até um negocinho aqui de sirene indicando o negócio tá feio. Quando ele postou já estava em 60%. Chegou a passar de 70%. É pânico. Eles estão vendendo sem nenhum tipo de base, algum pânico, ou algumas grandes entidades sabem de alguma coisa que nós não sabemos. O FUD começou a se espalhar. O pessoal ficou realmente com medo, trouxe apenas 2, mas se você entrasse no Twitter pela manhã, todo mundo falando a mesma coisa. O pessoal desesperadaço, levantando várias e várias hipóteses. O que pode estar acontecendo aqui? Estão jogando fora o USDT? Bom, aqui estamos no Curve, nessa pool, e nesse instante 60% é a quantidade. Então já caiu um pouquinho, já começou a modificar. E caiu até o volume de negociação, né? Havia quase 300 milhões, agora tem 230 milhões. Perceba, apenas 200 milhões. Que medo é esse? Que medo é esse? Apenas uma pool está causando todo esse barulho no mercado? O que será que pode ter acontecido aqui? A própria reportagem já diz o que estava acontecendo. O desequilíbrio foi atribuído principalmente a um endereço de uma baleia que tomou emprestado 31 milhões de USDT e trocou por USDC. Então o que ele fez? Ele pegou um aplicativo, acho que na Eve, né? Depositou os seus Ethereums e pegou emprestado o USDT, 31 milhões. Aí esses USDT, ele foi lá e trocou por USDC. E essa troca foi muito grande, 31 milhões. Então causou um desequilíbrio dentro da pool. E depois outras pessoas fizeram a mesma coisa. Será um ataque coordenado? Bom, outros endereços também fizeram isso e colocaram dinheirinhos, muitos USDT na pool e fez com que ela ficasse desequilibrada, mas somente dentro da rede do Ethereum e dentro dessa pool, com 400 milhões de dólares, né? Que são 800, 500 mil, então são milhões aqui. É pouco. Quantos dinheirinhos tem o USDT? Quantos dinheirinhos? 80 bilhões. Aqui estamos falando de 200 milhões. Muito pouco. Um porcentinho aí do que tem dentro do USDT. Bom, mas causou todo esse barulho, causou toda essa polêmica. E vamos ver aqui a resposta do CEO da Tether. Ele respondeu o seguinte: é um FUD. Ele colocou o 4 do CT da Binance. Estão fazendo FUD novamente. E segundo essa imagem, ele bebe FUD todos os dias no café da manhã. É o que acontece. Todo mundo quer fazer um FUD contra a USDT e ele aguenta a pancada. Para ele é normal os FUDs acontecerem. E outra coisa muito interessante. Bom, aqui sobre o crash de USDT. Aí o pessoal dando risada. Olha o crash acontecendo. O crash caiu 0,001 centavo. Foi isso aqui que causou o pânico. Então, está valendo 99,89 centavos nesse instante. Quer dizer, muito pouco para que esse barulho todo aconteça, né?
Vejo o Food na Tether sem fim. Olhem nos gráficos. Caiu 0,99,5. Caiu nada. O que tipo de DPEG é esse? DPEG de formiga? É um DPEG para formiga, né? Ninguém está conseguindo visualizar o que está acontecendo. Mas o mais importante é entender como funciona o PEG de USDT. Lembra, no caso de UST, lá da Luna, qual que era o PEG? Não tinha PEG. O UST era lastreado em lunas, então o valor era Luna. Agora, no caso de USDT, o lastro são os dólares que estão custodiados nos bancos reais, que eles depositam nos bancos esses dinheirinhos e ficam rendendo dinheiros lá. Então é muito diferente. Quando você fala que on-chain perdeu o PEG, perdeu por algum motivo. Veio a baleia e simplesmente dumpou um monte de USDT naquele momento, causou um pânico no mercado, e aí ficou desbalanceado e o preço naquele instante modificou, causando todo esse pânico. Só que o que é importante é, será que a Tether consegue garantir um 1 para 1? Aconteceu um DPEG em USDC há menos de 2 meses. Aconteceu o DPEG. Por quê? Porque o USDC que você trocaria no banco, retirando os dólares reais, o banco perdeu dinheiro, o banco entrou em falência. Então fizeram as contas e o USDC chegou a valer o quê? 90 centavos, chegou a perder 10% aí, o que é uma grande coisa, porque você não poderia trocar esse dinheiro e receber um 1 para 1. Mas no caso da Tether, isso não aconteceu. Foi simplesmente on-chain, alguma corretora, uma corretora em específico, alterou o preço e já causou todo esse pânico no mercado. Então aqui, o The Wolf of Wall Street diz o seguinte: importante observar mais uma vez, um DPEG de stablecoin não é determinado por seu preço em uma bolsa, uma exchange, mas sim se você pode resgatar 1 para 1 direto na fonte. E aí o Paulo Arduino, que é o CEO da Tether, disse o seguinte: os mercados estão nervosos hoje em dia, por isso é fácil que os invasores, os atacantes, tentem capitalizar com esse sentimento, mas no Tether estamos prontos como sempre. Deixem que venham. Estamos prontos para resgatar qualquer valor. Tá dizendo, pode trocar aqui, pode trocar. Então é assim, ó, como os foods são criados. Todo dia uma pancada de food contra a Tether sendo produzida para ver se conseguem derrubá-la. Entretanto, não conseguem. E a Tether divulgou um relatório de transparência. Lembrando, não sei se vocês sabem, mas alguns relatórios sobre a Tether chegaram nas mãos da CoinDesk. E o ataque aconteceu justamente hoje, quando esses relatórios chegaram lá. E a Tether havia pedido para que a CoinDesk não revelasse esses bilhetinhos, não falasse, por precaução, por garantir o sigilo das partes que estavam envolvidas em todo esse processo. Entretanto, começou esse FUD e aí a Tether veio e falou assim: vou contar tudo, transparência, não tem mais nada o que esconder. Tá aí, já falaram antes mesmo das notícias da CoinDesk vierem a chegar à tona, né? E aí, mais uma coisa, o Thor dizendo, mais informações sobre o USDT. De acordo com a Tether, a companhia fez 1,5 bilhões em lucros apenas no primeiro trimestre. E tem uma reserva de 2,4 bilhões acima dos USDTs emitidos. E com essa reserva estão comprando 15% desse lucro em Bitcoin. Então, o que a Tether faz? É o melhor negócio do mundo. Porque eles prometem a você $1 criptografado, $1 na blockchain. Eles prometem $1 na blockchain. E ficam com o seu dólar real. O que eles fazem com o seu dólar real? Eles não te dão nenhum lucro em relação a isso. Simplesmente você entregou a eles e eles te deram aquele dólar que pode ser resgatado. Agora eles pegam esses dólares e depositam nos bancos por aí para render. E haviam muitas críticas em relação às reservas da Tether, que não eram claras, não sabiam onde estavam investindo, que tinham títulos junk lá dentro, e eles trocaram a maioria por títulos de tesouro americano, de curto prazo, para não ficar preso com esse dinheirinho lá. 53 bilhões em títulos de tesouro americano desde 2022. Dos 83 bilhões, 53 estão em títulos de tesouro americano, o título mais seguro do mundo. Ou seja, a Tether está modificando os seus relatórios, tentando aí ser mais transparente com o mercado, deixando a moeda cada vez mais forte. E mesmo que essa bancada venha, ela consegue sobreviver. Então vemos aqui a Tether. Olha o DPEG gigantesco. Parece até uma bancada, né? Parece que olha só que feio. Mas caiu para 99,6. Caiu quase nada. 0,04 que é a queda brusca que aconteceu. E já voltou, 99,9. Isso é normal, esse valor. Agora a gente coloca no tempo todo. Olha a linha reta. Olha a linha reta. Não tem modificação. Há modificações de vez em quando. Aconteceu no caso do DPEG da UST, aí deu um DPEG também na Tether, o medo do mercado era grande, acontece de vez em quando, mas olha só, a linha praticamente não se modifica. E se a gente coloca o market cap, estamos no topo histórico da moeda. Quantidade de pessoas utilizando. Quer dizer, nesse instante, é a moeda mais confiável do mercado, apesar de não ter a regulação americana. Então os FUDs estão chegando e eles estão encarando de frente.